Me chamo Joel, sou professor da UFC Quixadá, da disciplina de Eletricidade e Magnetismo. Bom, estamos aqui gravando videoaulas de resolução de exercícios, né? E o exercício escolhido de hoje foi esse exercício do Resnick. Esse exercício foi escolhido porque ele envolve tanto a parte de eletricidade, como ele também envolve a parte de oscilações, né? Certo? Então, vamos lá. O movimento de um elétron, né? Ele fala que o movimento de elétrons se limita a um eixo central de um anel. Beleza, uma informação qualquer aqui, calma, a gente vai pegar essa informação. O anel tem raio R, né? A figura foi mostrada aqui, né? Essa figura aqui, certo? Com Z muito menor do que R, mostra que a força eletrostática a que o elétron é submetido faz com que a partícula oscile em torno do centro do anel com uma frequência angular dada por isso. Então, observe que ele deu algumas informações nessa frase, né? Na realidade, várias informações interessantes. Primeiro, ele falou que a força eletrostática, ela faz um papel de uma força que faz com que o elétron fique oscilando, né? A força eletrostática mostra que a força eletrostática a que o elétron é submetido faz com que a partícula oscile em torno do centro do anel com frequência angular dada por isso, certo? Onde m é a massa do elétron, e Q seria a carga do anel, tá? Então, vamos lá. Para poder a gente fazer essa brincadeira, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o campo elétrico nesse ponto. Depois de calcular o campo elétrico, observa que a força é igual à carga de prova vezes o campo elétrico, né? A carga de prova, no caso, obviamente, vai ser o elétrico, né? Porque a gente vai colocar o elétrico nesse ponto aqui. Então, essa carga de prova será a carga do elétron, certo? E a outra coisa que a gente vai pegar é que Z é muito menor do que R. Então, a gente vai pegar numa região que ele vai estar aqui, ó, por exemplo, né? Onde Z é muito menor do que R. É muito pequeno em comparação com R. Então, ele é muito próximo do centro. Mas, para uma visão geral, então, a gente calcula da forma mais geral possível, como se fosse num ponto passando pelo centro, certo? Depois de fazer essa brincadeira, a gente bota, então, calcula um limite onde o Z é muito menor do que R, encontra o resultado para a força elétrica e depois vai mostrar como é que ela faria esse papel da oscilação, certo? Para poder encontrar o campo elétrico, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte brincadeira. A primeira coisa, a gente vai colocar de novamente aqui a figura, certo? Colocar novamente aqui essa figura e a gente vai observar essa figura, o que é que acontece com ela. Tá aqui essa figura. Repare que aqui eu estou pegando um elemento ds, certo? Um elemento ds, que na realidade esse elemento ds representa um elemento de carga dq. Esse elemento de carga dq, como isso aqui é uma linha, é lambda ds, né? Observe que esse lambda, né, é uma densidade linear de carga, essa densidade linear uniforme, certo? Aqui é o raio do anel, aqui é o ponto que a gente está pegando, é o ponto P, tá? Esse ponto P está a uma distância z do raio, e, obviamente, toda vida que você vai trabalhar com campo elétrico, você está pegando a distância do elemento de carga até o ponto. Então, essa distância é R aqui. E é fácil observar que essa distância R é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado, né? Deixa eu conseguir escrever aqui um pouco melhor, um pouco mais bonito. Então, R, a distância R, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Dando continuidade, então, a gente descobriu quem é a distância R. A gente vai olhar para cá, observa que o campo elétrico aqui, você pode dividir ele em componentes. Uma componente está para essa direção e uma componente está para essa direção, né? Então, devido a esse elemento de carga aqui, você tem um campo elétrico dessa forma, tá? Mas devido a esse elemento de carga que tem bem aqui na parte simétrica, o campo elétrico seria aqui. Aí você observa que a componente em X, enquanto que uma está para a direita, a outra está para a esquerda, e aí elas se cancelam, porque a distância é a mesma, a carga é a mesma. Enfim, então você não tem componente do campo elétrico no eixo X ou no eixo Y, né? Porque isso aqui está no plano aqui, o anel está no plano XY, certo? E quanto que o ponto
P aqui, você pode observar que ele está no espaço x, y, z mais o campo elétrico em x. E em y, que é o plano do anel, é zero, certo? Enquanto que em z é diferente de zero, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui para encontrar a parte em z? A parte em z é essa parte aqui, ó. A componente que está indo aqui, ó, certo? Então, se eu pegar só um elemento DE, por exemplo, né? Esse DE, ele é igual a componente DEZ na direção K, né? Por que ele só tem essa componente? Novamente, porque ele se cancela, né? Todo campo no plano x, y, ele se cancela, certo? DEZ, na realidade, isso aqui é igual ao módulo de DE vezes, né, usando propriedade de vetores, como aqui é um cateto adjacente, vezes o cosseno de θ, certo? Esse ângulo aqui, θ, aqui é igual a esse ângulo daqui, né? E o cosseno de θ é fácil observar que ele é z sobre r, não é? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, DEZ é igual ao módulo de DE, né? É z sobre r. Lembrando que o DE, o módulo de DE, é 1 sobre 4 πε0, certo? dq sobre R2, que é a distância do ponto até a carga, da carga ao ponto, né? Substituindo, né, nesse caso aqui, a gente teria então que o campo elétrico na direção Z é igual a 1 sobre 4 πε0, que é o módulo dE, dq sobre R2 vezes Z sobre R. Logo, você teria que dEZ é igual a 1 sobre 4 πε0, né, Z dq sobre R ao cubo, certo? Substituindo R, a gente viu que R era igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado, então isso aqui vai ficar Z sobre 4 πε0, né? A dq é lambda ds, dividido por R, que é Z ao quadrado mais R ao quadrado, isso elevado a 3 meios, tá? Obviamente, se você quiser encontrar o campo elétrico, né, o campo elétrico, ou o módulo desse campo elétrico, a gente já sabe que o campo está na direção Z, então a gente só precisa calcular o módulo, é a integral de dEZ. Mas quem seria o limite de integração? O limite de integração, se você deixar em função de um θ, né, que é do ângulo, seria de 0 a 2π. Se você deixar em função do S, né, que é esse comprimento de arco, obviamente o comprimento de arco aqui vai ser o comprimento da circunferência, então ele está variando de 0 até 2πr, que é o raio, né? Então seria 0 a 2πr. Logo, o campo elétrico vai ser igual a Z lambda sobre 4πε0, né? Esse cara aqui não depende de S, né? Então ficou 1 sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a integral de ds. A integral de ds é o próprio S. Como ele está variando de 0 até 2πr, é fácil obter que esse resultado é 2πs, certo? Então, isso aqui ficaria, só para fazer um pouco mais rápido, né? 2πs, 2πr no caso, né? Não é S, 2πr, porque o S está variando de 0 até 2πr. 2πr, esse daqui é elevado a 3 meios, né? Que é a parte aqui. Então, a gente encontrou o campo elétrico, certo? Para encontrar a força é só pegar, multiplicar pela carga do elétron pelo campo elétrico, certo? Se a gente deixar isso assim, na parte vetorial, né, essa força também vai estar na direção Z. Então, ela está aqui na direção Z, certo? Dando continuidade, então, a tua força elétrica, ela vai ser, eu vou colocar ela em módulo, certo? Eu vou chamar ela só de F. A tua força elétrica, então, vai ser E vezes o campo elétrico, que é lambda Z sobre 4πε0 vezes 2πr sobre r ao quadrado mais z ao quadrado, isso elevado a 3 meios, tá? Como a gente está pegando uma região onde z é muito menor do que r, então você vai ter que colocar o seguinte, ó.
Você vai colocar o R em evidência, nessa expressão. Quando você coloca o R em evidência, você vai ter F igual a E lambda Z 2πr dividido por 4π epsilon 0. Aí aqui, vamos lá, botando R ao quadrado, a evidência fica R ao quadrado, 1 mais Z ao quadrado sobre R ao quadrado, isto elevado a 3 meios. E tem outro detalhe ainda que a gente vai ver, que se você pegar que a carga é igual deixa eu ver, a carga é igual ao comprimento vezes, que é uma linha, né? O comprimento da linha vezes a densidade linear, ou a densidade é igual a carga sobre comprimento, certo? No caso, ok, a gente está pegando então que lambda é igual a carga Q, que é a carga que tem no anel, sobre o comprimento, que é o comprimento do anel, que seria 2πr. Logo, Q é igual a 2πr lambda, tá? Então, essa parte aqui, né, que tem o lambda e tem o 2πr, essa parte vai ser o nosso Q, tá? Então, minha força elétrica, opa, cadê aqui? Tá aqui. Então, minha força elétrica, ela vai ser igual à carga do elétron, a distância Z, vezes Q, né, que a gente trocou lambda 2πr por Q, dividido por 4π epsilon 0, vezes R ao cubo, né, porque você estaria pegando aqui R ao quadrado elevado a 3 meios, esse daqui cancela com isso, certo? Então, isso aqui ficaria R ao cubo, vezes 1 mais Z ao quadrado sobre R ao quadrado, isso aqui elevado a 3 meios. Como Z é muito menor do que R, então esse resultado aqui é muito próximo de zero, certo? Como esse resultado tende a zero, né, 1 elevado a 3 meios é 1. Então, isso aqui ficou R ao cubo. Logo, a tua força vai ser igual a E, Q, Z, dividido por 4π epsilon 0, né, de R ao cubo. Até aí, tudo bem, né? Voltando lá no exercício anterior, certo? A gente também tem essa mesma brincadeira, né? 4π epsilon 0, R ao cubo, é Q. Agora apareceu um M aqui, que eu não sei de onde é que está vindo, né? E tem mais outro detalhe, que é esse Z. E tem outro porém, que é em relação a essa força. A gente botou a carga do elétrico. A carga do elétrico ela é negativa, certo? Então, significa dizer que quando você olha para a figura aqui, né, se você coloca uma carga negativa e essa carga aqui é positiva, então a força é atrativa, tá? Quando a carga é negativa, a força tem um sinal contrário, uma orientação contrária à do campo. Então, em módulo, o resultado é esse, né? Mas quando você olha a parte vetorial, a força, na realidade, ela é menos E, Z, Q, né, no caso, Q, sobre 4π epsilon 0, R ao cubo, vezes Z, certo? Repare que é o seguinte, vamos lá. Primeiro detalhe, a carga do elétron, ela é uma constante. A carga do anel, ela também a gente considerou como sendo uniforme, então ela vai ser uma constante. 4πε0 é uma constante. R3, R ao cubo, é só o raio do anel, também é uma constante. Então isso aqui tudo é uma constante, certo? Vezes uma distância, tá? Aí quando você olha para a lei de Hooke, né, que é a força restauradora de uma mola, né? Toda vida que você tem aqui, por exemplo, uma mola, certo? Vou tentar desenhar aqui para vocês aqui, né? Suponha que isso aqui você tenha uma mola ligada a um bloco, né? Massivo, certo? De massa M, por exemplo. Se você pega uma força e aplica uma força nesse bloco para cá, essa mola faz com que essa força venha para o outro lado, tá? Se você faz um deslocamento para esse lado, a força ela vem para cá, tá? Porque a força que a mola atua nesse bloco massivo, ela arrasta para cá.
Se você fizer o deslocamento empurrando a mola empurra de volta a massa. Então, a força é contrária ao deslocamento, certo? E você, então, consegue mostrar que a força ela é dada por menos K vezes X, certo? Que é esse deslocamento. Que é a mesma coisa, é bem parecido com aquilo que a gente obteve antes, né? Que a força, faltou só a direção K aqui, que a força é menos uma constante, certo? Como se fosse uma força restauradora vezes o deslocamento, tá? Voltando à parte inicial, então a força é menos uma constante vezes deslocamento. Eu vou escrever essa força em módulo, tá? Então, F vai ser igual também, pela segunda lei de Newton, né? A gente teria que o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Se a gente só tem uma força atuando no sistema, então aquela força é massa vezes aceleração, certo? Daí você tira que a força, ela pode ser escrita, então, como sendo massa, vezes dv dt, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, é a aceleração. Ou que a gente pode escrever isso aqui como sendo d2 de x dt2. Né? Dando continuidade, então, como a força é igual a menos kx, então ficou menos kx igual a m d2 de x dt2. Daqui você tira, né, que d2 de x, a derivada segunda de x em relação ao tempo, isso aqui é igual a menos k sobre m, certo? Vezes x. Esse menos k sobre m, né, no caso só o k sobre m, a gente tem isso aqui, d2 de x, a derivada segunda de x em relação ao tempo, é igual a menos ômega ao quadrado vezes x, onde ômega ao quadrado ele é k sobre m, ou seja, que ômega é a raiz de k sobre m, tá? Quando você observa essa equação diferencial, tá? Essa equação diferencial é a equação diferencial de um oscilador harmônico, certo? Que representa aí as oscilações aí. E essa equação diferencial, ela tem uma solução do tipo x de t igual a cosseno de ômega t mais uma fase, certo? Eu não vou responder essa equação, é fácil de encontrar isso, tá? É só substituir aqui, por exemplo, ou você pode dizer que x de t é igual a uma constante qualquer, a é elevado a pt. Descobre quem é esse p, você vai descobrir que esse p se não me engano, é mais ou menos i ômega, certo? Aí depois de você descobrir, você substitui e você vai ter algo do tipo, né? X de t igual a E elevado a I ômega t, aqui você teria uma constante, mais uma outra constante E elevado a menos I ômega t. Isso tudo vem lá de equações diferenciais, tá? De EDO, método de solução de EDO, vocês depois podem observar isso. E esse E elevado a I θ tem a relação de Euler, né? Que é cosseno de θ, mais I seno θ, então você pode estar aqui mais ou menos, I seno θ, tá? Você substitui e você vai encontrar a expressão, aquela expressão que x de t é igual a um A qualquer, uma constante qualquer, que essa constante vai ser chamada de amplitude, cosseno de ômega t, que isso aqui seria a frequência de oscilação natural, ou não, né? Porque depende se for forçado, aí não seria tão natural, mas, enfim, isso aqui é a frequência de oscilação, mais uma fase, tá? Então, você teria frequência de oscilação, aqui você teria uma fase, né? Aqui você teria a amplitude. Amplitude. Enfim. Então, dando continuidade, se esse ômega é a fase, significa dizer que a força lá que a gente escreveu lá, né, que a gente encontrou que a força elétrica lá era igual a menos E Q sobre 4π epsilon 0 R ao cubo, né, R ao cubo, vezes a distância Z. Isso daqui é como se fosse a tua constante K, tá vendo?
né? Porque você pode escrever essa força aqui como sendo massa vezes aceleração. Isso aqui vai ser igual a menos Q, né? 4πε0 vezes o Z. Isso aqui é a mesma coisa se a derivada segunda em relação ao tempo, né? Do espaço em relação ao tempo. Então, ficou a derivada segunda em relação ao espaço. E vai ficar menos Q sobre, faltou R ao cubo aqui, né? 4πε0 m R ao cubo vezes Z, certo? Aí observe que essa expressão aqui, você pode chamar isso aqui como sendo frequência de oscilação, e essa frequência de oscilação, que a gente chama de ômega, vai ser a raiz quadrada, né? Porque ômega ao quadrado é igual a essa parte aqui, vai ser a raiz quadrada de E vezes Q dividido por 4πε0 m R ao cubo, tá? Então, é um exercício que você consegue envolver tanto a parte de oscilações como a parte de força elétrica, tá? Então, o elétron, naquele caso lá, voltando naquela figurinha lá, é como se ele ficasse o seguinte, ó. A força elétrica, o elétron está bem aqui, suponha que ele está bem aqui. A força elétrica puxa ele para baixo, ele passa por esse ponto inicial, vai até aqui. Quando chega aqui, a força passa de novo, passa, puxa de novo, ele fica indo e voltando. Então, ele fica oscilando aqui, e essa oscilação entre esse ponto central, ela é dada por esse valor, tá? Enfim, espero que tenham gostado aí da solução do exercício, tá? Até mais, até a próxima aí.